Bem, boa noite a todos, bem-vindos ao webinar especial deste primeiro ciclo de webinars de Learn for Moz. Este primeiro ciclo vai decorrer até o dia 28 de maio, todas as terças e quintas-feiras, às 10 horas de Moçambique, gratuito, na plataforma Zoom. Para mais informações sobre webinars, podem ir sempre ao Facebook de Learn for Moz, onde teremos estas informações. Neste webinar, poderão deixar as vossas perguntas e questões no menu Q&A, mas também no menu bate-papo, onde poderão deixar, além disto, quaisquer comentários sobre a sessão. E, mais uma vez, informações sobre estes webinars, sigam a página de Facebook da Alformoso para estarem sempre a par. Neste tema especial, vamos falar de medicina dentária em tempo de Covid-19 e cuidados a ter, e sem mais demoras, passo a palavra à professora doutora Isabel Roçadas Pires para dar início a esta sessão. Olá, boa noite. Estão-me a ouvir? Olá, boa noite. Bem-vindos a todos a mais um webinar promovido pela Formosa. Eu penso que me estarão a ouvir e, em nome dela, começo por agradecer ao Millennium BID e apoio a confiança prestada na organização desta iniciativa. Da minha parte, agradeço o convite e é um orgulho enorme poder dar o meu pequeno contributo para esta obra grande que é a Formosa, já está no terreno há algum tempo. Integrei uma das missões da medicina dentária em 2017, uma experiência muito gratificante e enriquecedora, sem dúvida uma lição para a vida. Hoje vamos ter uma edição especial dedicada aos cuidados a ter na medicina dentária em tempos de Covid-19 e para isso contamos com a colaboração da doutora Amália Mepatia, médica dentista com responsabilidade no Programa Nacional de Saúde Oral do Ministério de Saúde de Moçambique, e com o Dr. Diogo, médico dentista, em um momento sempre disponível e que irá fazer a apresentação abordando o tema de hoje. No final teremos a oportunidade de responder a questões ou esclarecer dúvidas que, entretanto, possam ser colocadas no menu de perguntas ou no bate-papo. Esperamos mesmo que este webinar seja de partilha de conhecimento e, sendo assim, eu acho que daríamos então a palavra ao Dr. Diogo, que nos vai fazer então a apresentação desta noite. Diogo. Penso que está tudo bem. Olá, boa noite. Aqui estou eu. Pronto, agradecer a introdução feita pela professora Isabel. Sei que a doutora Amália, entretanto, teve algumas dificuldades, mas já está connosco para poder participar pela parte de Moçambique aqui neste webinar. É com grande orgulho que, mais uma vez, participo em mais uma iniciativa da Else Formosa. Desde já agradecer à professora Carla por esta iniciativa dos webinars e não se ter esquecido de incluir a medicina dentária neste ciclo de estudos. Pronto, agradecer à professora Carla, à professora Isabela ter aceito o convite, à doutora Amália também ter aceito o convite, à Niusha, em Moçambique, e a todas as pessoas que nos ajudaram nesta apresentação. Ok? Pronto, sem mais demoras, eu vou avançar para aquilo que nos interessa, que é falar então de como devemos agir perante esta situação do Covid neste contexto da medicina dentária. E eu, antes de mais, gostaria de dizer que quem me conhece, eu sou uma pessoa prática, gosto de ir direto aos assuntos, mas parece-me importante, nesta fase, tentar, e foi assim que estruturei a apresentação, contextualizar aquilo que é a situação de Covid na medicina dentária e, em geral, falar um pouco das particularidades em Portugal e em Moçambique, e depois sim falar daquilo que serão o guia prático para o dia-a-dia na medicina dentária, está bem? Vou então agora partilhar um bocadinho a apresentação que fiz para vocês. Ao longo da apresentação façam as questões que acharem pertinentes e no fim estaremos aqui para debater todos juntos.
penso que agora tem ao dispor a tela. Pronto. Nos últimos tempos, temos sido fustigados pela questão do coronavírus e saltámos um pouco nós, médicos dentistas, para a ribalta como sendo das profissões, dos profissionais de saúde que estão na linha da frente, digamos assim, para receber aquilo que é, ou seja, a infecção por coronavírus. E as razões são óbvias, não só pela nossa proximidade, não só pelo nosso contacto prolongado, não só pela produção de aerossóis, isso vai sendo, de facto, nós, assistentes dentárias e higienistas orais, são, de facto, os elementos que estão maior, digamos, em risco de adquirir a infecção. A má notícia para o Covid, digamos assim, e a boa notícia para nós, é que nós, ao longo daquilo que é a nossa formação e a nossa prática clínica, já vamos estando um pouco preparados para enfrentar estas situações. A verdade é que esta é uma situação nova para todos nós, mas ao longo dos tempos temos recebido formação nesse sentido, de nos protegermos. E exemplo disso, eu decidi incluir aqui um slide de uma aula que costumo dar aos alunos do segundo ano da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, que já fala e os prepara um bocadinho para isso, no sentido em que eu costumo transmitir-lhes a mensagem, e isto é tal e qual o slide, em que muitas das vezes acabamos por facilitar aquilo que é o tempo da nossa consulta, dar uma consulta apressada, reduzir os custos naquilo que são a aquisição de materiais que permitem a nossa proteção, e isso, mais que nunca, é algo que não pode ser realizado. Mais ainda, tento-lhes transmitir para eles desde cedo incutirem a mensagem que tudo aquilo que é usado deve ser esterilizado, descartado ou possível proteger. Todos os doentes são potenciais hospedeiros. Devemos, nesta fase, ter a consciência que estamos a trabalhar ou estamos focados naquilo que poderá ser o risco para nós e para a comunidade do coronavírus, mas não deixamos de trabalhar com doentes que estão ou podem estar contaminados com outras doenças transmissíveis. E, sobretudo, é importante prevenir e protocolar tudo aquilo que são os tratamentos a efetuar. E a mensagem que passo no fim, e acho que se encaixa e as pessoas se identificam com ela no dia de hoje, é a questão da infecção cruzada deve ser encarada num contexto de comunidade e não num contexto individual, ok? Nós queremos proteger a nós, queremos proteger o nosso doente, queremos proteger o nosso staff, queremos proteger todas as pessoas que passam na nossa clínica e que com elas e connosco lidam, ok? Pronto. Nesse sentido, a mensagem é clara, independentemente da situação de coronavírus, acho que já nós, médicos dentistas, em Portugal e em Moçambique, já estamos um pouco preparados para esta situação, no sentido em que devemos tranquilizar os nossos doentes, que nós, dentistas, e os nossos consultórios já estão preparados para esta situação. Evidentemente que existem algumas nuances que nos obrigaram a reforçar essas mesmas medidas, ok? Por isso, não falo agora em nome de classe, acho que isto não é uma questão da classe profissional, mas é uma questão de dever cívico e de dever humano. Nos protegemos uns aos outros mais do que exercemos a nossa profissão. Enquanto profissionais, é nosso dever restabelecer e cuidar da saúde oral das pessoas que nos procuram. Enquanto seres humanos, é uma situação que transcende e devemos ser responsáveis por o bem-estar da comunidade e impedir que a nossa profissão seja um foco da propagação da doença. Pronto. Neste contexto, tento sempre que a mensagem seja clara. Devemos estar preparados tanto antes, como durante, como após a realização das nossas consultas. Ter sempre em consciência a ideia da proteção universal. Mais uma vez, o coronavírus, para já, neste momento é o nosso foco, mas os doentes continuam com outras patologias invisíveis, digamos assim, e que nós não devemos esquecer de proteger para as mesmas. A questão da vacinação, é verdade que devemos estar preparados para ela, deveríamos ter sempre a nossa vacinação atualizada e desde logo este é um ponto fraco a favor do coronavírus, para o qual neste momento não existe vacinação. Ter sempre cuidado com a higienização das mãos, proteção individual, evitar a exposição a fluidos. São questões que a gente já deve previamente, noutros contextos, estar preparado e que nós vamos abordar. E depois, naquilo que é o pós-consulta, ter sempre cuidado com os ciclos de esterilização e as questões de assistência dentária. Isto é um bocadinho a mensagem prévia que eu passo sempre
que eu passava e continuo a passar no pré-coronavírus e que agora se mantém com algumas nuances. Ou seja, a mensagem novamente é clara. Temos que acrescentar aqui alguns fatores, mas nós já estamos ou devíamos estar preparados para esta situação. Neste sentido, a mensagem deve ser não de alarmismo, mas sim de confiança, ok? Pronto. Isto é o que nós queremos evitar, ok? A contaminação dos nossos doentes, do nosso staff, seja através do ar, dos aerossóis ou das gotículas, seja através de contacto por superfícies, seja através de picadas, de acidentes como, por exemplo, picadas, ok? E no seguimento já está descrito, e é quase que é sobreponível esta imagem, aquilo que é as rotinas de transmissão do coronavírus através do ar, através dos aerossóis, ok? E através do contacto. Pronto, não é meu interesse focar aspectos mais aprofundados e específicos do coronavírus que nós já ouvimos falar e quem vem acompanhado dos webinars tem sido excelentemente apresentado pelos colegas, está bem? Que têm falado. Só me interessa aqui relevar alguns aspectos que nos vão permitir depois justificar aquilo que são as atitudes que temos no nosso dia-a-dia clínico, ok? Para as coisas, passa a expressão, não caírem do céu. Relativamente aqui ao período de incubação, só gostaria de referir aqui este aspecto. É verdade que a gente sabe que o período de incubação ronda os 14 dias, nomeadamente quem ouviu o segundo webinar do Dr. Frois referia que entre o 5º e o 7º dia era quando aparecia a maior parte dos sintomas na maior parte dos doentes. Mas só gostava aqui de ressalvar este aspecto. Não especificamente com este coronavírus, mas com os coronavírus passados, há experiência que o mesmo vírus pode permanecer na saliva por um período até de 29 dias. E mais, está descrito, e já com o atual coronavírus, que o mesmo pode permanecer nas fezes até 30 dias. Ok? Isto aqui para passar uma mensagem do seguinte: muitas das vezes os doentes acabam por perguntar de onde é que devo guardar a minha escova de dentes. E se calhar aqui passar uma mensagem para os doentes, e faço aqui um parênteses àquilo que não é clínico, mas é o que a gente transmite para os doentes, se calhar não deixar a escova de dentes próximo da sanita e tentá-la resguardá-la com maior distância, os tais 2 metros, ou até mesmo guardá-la num sítio próprio deste ambiente, ok? Quanto aos sintomas, acho que já estamos todos familiarizados com os mesmos. Vai nos ajudar depois a fazer aquilo que é o screening dos nossos doentes para aceitar na consulta. Relativamente àquilo que é a via de entrada do coronavírus no organismo, já está bastante descrito que através destes receptores que ele faz, eles existem sobretudo a nível coronário, mas também está descrito atualmente e recentemente que na cavidade oral, nomeadamente na língua, estes receptores estão aumentados. Não há grande especificidade quanto a esta questão, o que importa revelar é que a língua, nomeadamente a cavidade oral, pode ser um potencial veículo para a entrada do coronavírus no organismo e ele instalar-se e desenvolver as suas repercussões. Pronto. E através da saliva, nomeadamente, vai-se produzir os aerossóis, vai-se produzir as gotículas e isso já está bem descrito na literatura, que os aerossóis, nomeadamente na medicina dentária, através da nossa profissão, são um dos veículos de transmissão do vírus, ok? Toda esta literatura que eu vou apresentando, todos estes artigos que eu vou pondo, assim como a apresentação, eu depois no final vou disponibilizar para quem tiver mais interesse possa escrutinar e aprofundar um pouco estes temas e estes tópicos, ok? Pronto. Eu aqui só queria fazer uma pequena chamada de atenção e é um bocadinho salvação da honra, porque tenho visto nas redes sociais e alguns comentários em que talvez nós, os médicos dentistas, estejamos a exagerar naquilo que é a nossa preocupação com os aerossóis e com o risco de transmissão da nossa profissão. E muitos deles, em conversa que tinha com alguns colegas, referiam-me este artigo que foi uma meta-análise feita em ambiente hospitalar, nomeadamente tentando perceber qual era o risco que havia de transmissão de doenças respiratórias com alguns procedimentos hospitalares, nomeadamente traqueotomias,
intubações e respirações manuais assistidas. Aqui o que é que importa ressalvar é que, para além da revisão concluir que os artigos são de fraco valor, o que revelam, o que tem que se perceber é que este tipo de procedimentos vão realizar uma quantidade mínima de aerossóis comparado com aquilo que é a nossa realidade, ok? Por isso, a extrapolação não pode ser feita, não deve ser feita, para além de que nós temos descrito, como foi o caso do artigo anterior, que a nossa atividade produz aerossóis e esses aerossóis contaminam e contaminarão os nossos doentes, ok? Fica só aqui a salva da nossa. É importante também percebermos em que sentido é que o atual vírus se deposita ou, sobretudo, permanece nas superfícies, ok? Nos aerossóis está descrito que é até 3 horas, naquilo que é o plástico e metal, que muitas vezes está nos nossos gabinetes e nos nossos materiais, demora entre 2 a 3, pode estar depositado entre 2 a 3 dias, ok? E é importante perceber quanto tempo é que eles duram e depois, o mais importante, como é que os podemos eliminar. Todas as recomendações vão neste sentido. Tudo que é superfícies, as soluções de cloro ou a vulgar lexívia, numa concentração de 0,1% é suficiente para eliminar o vírus, ok? Aquilo que é as mãos, a higienização com sabão, com álcool gel ou álcool a 70% também é suficiente, ok? A roupa, a lavagem da mesma numa máquina de lavar roupa a altas temperaturas superiores a 60 graus também tem sido descrita como suficiente para conseguir o devido efeito. E naquilo que é mais prático para nós na cavidade oral está descrito, e são recomendações da Ordem dos Médicos Dentistas Portuguesa, que um bochecho de 30 segundos com peróxido de hidrogênio, a vulgar água oxigenada, é suficiente para eliminar ou diminuir a carga viral, ok? Normalmente a água oxigenada que a gente compra vem na proporção de 3% e aconselham a diluição de 1 porção para 2 de água, está bem? Mais importante, ou uma mensagem importante também a passar, é que não se chega a gente a usar estes produtos, estes elementos de desinfecção, é importante o tempo com que a gente nos usa. Assim como na lavagem das mãos é aconselhado o uso de 20 segundos, na cavidade oral está recomendado o uso de 30 segundos e em tudo que é superfícies é recomendado a permanência do desinfetante no mínimo durante 1 minuto, ok? Pronto, chegamos aqui um bocadinho a um ponto de conclusão, no sentido em que já percebemos que os settings dentários têm muitas especificidades, ok? São materiais em que a gente toca muitas vezes, tem várias pessoas no gabinete dentário. Os procedimentos dentários, devido ao seu contacto próximo e prolongado da cavidade oral, devido ao contacto com a saliva, devido aos nossos procedimentos serem geradores de aerossóis, são potenciadores do risco de infecção. E face ao contexto que falámos de ausência de tratamento e de vacinação, torna-se necessário tomar medidas adicionais de proteção, ok? Assim, concluindo, o que é que temos neste momento contra nós? A ausência de vacina, de medicação, a ausência de imunidade de grupo. O que é que temos a nosso favor? Tudo aquilo que tem vindo sido feito. A distanciamento social, a higienização de mãos e a etiqueta respiratória, ok? O que é que nós podemos fazer para melhorar isto? De facto, cumprir com aquilo que são as normas de proteção individual, nomeadamente saber ter e saber usar os equipamentos de proteção individual, que já vamos falar mais à frente, ter bem protocolado aquilo que deve ser a nossa forma de atuar e, sobretudo, gostava de passar esta mensagem que, apesar de serem tempos de exceção, não devemos de deixar nos afetar por alarmismos. Claro que é uma situação delicada, que merece todo o nosso cuidado, mas só nos irá complicar esse tipo de pensamento e de atitude e urge períodos de calma, normalidade e, sobretudo, não complicar. E é nesse sentido que eu espero que este webinar venha facilitar e venha melhorar a nossa realidade e o nosso dia-a-dia, ok? Simplificando, acalmando, protocolando, ok? Pronto. A verdade é que, como está descrito,
A situação todos os dias muda, todos os dias sabemos informações novas quanto ao vírus, como é que ele atua, como é que nos devemos proteger. O importante é termos uma base e irmos adaptando. E acho que nesta altura, fruto da experiência dos outros países, do nosso atual conhecimento passado, nós estamos bem preparados para enfrentar esta situação, ok? Pronto. Fazendo aqui um paralelo entre Portugal e Moçambique, felizmente conheço bem ambas as realidades e sei que são completamente distintas, não só a nível demográfico, populacional, como a nível clínico, ok? E talvez estas questões ao longo da apresentação vão ser esclarecidas, mas é para isto que nós cá estamos, para nos ajudarmos uns aos outros com as experiências de ambos os países a chegarmos à conclusão daquilo que é melhor para nós, ok? Eu compreendo que em Portugal, se calhar, temos uma realidade clínica mais privada, enquanto em Moçambique uma realidade clínica mais pública. Em Portugal oferecemos maior tipo de medicina dentária em consultórios privados, enquanto que em Moçambique, se calhar, em serviços hospitalares ou centros de saúde. Em Portugal, a mobilidade das pessoas acaba por ser mais facilitada, enquanto muitas das vezes em Moçambique a mobilidade é difícil, os transportes, nomeadamente os chapas, acabam por tornar diferente a realidade. A capacidade de comunicação, apesar da realidade que eu vou observando ser boa em ambos os países, talvez haja algumas regiões de Moçambique que não seja tão fácil. Neste momento estamos em fases distintas da epidemia, no sentido em que em Portugal já estamos a preparar para aquilo que é o desconfinamento e neste momento Moçambique ainda se apresenta numa fase de estado de emergência, mas também lançar e ressalvar e desde já elogiar, já tem sido feito nestes webinars, a atitude de Moçambique e todo o desempenho que tem sido feito por Moçambique. Aquilo que são os recursos, a verdade é que, se calhar em algumas regiões e situações, os recursos para equipamentos de proteções individuais não são os melhores e pronto, tudo uma questão, tudo um grupo de questões que vamos tentar esclarecer, adaptar, explicar do meu lado um pouco mais a realidade de Portugal e ao longo do webinar tornar isto a questão dinâmica e não estanque e tornar isto interativo. Bom, já falámos da questão. Acho que aquilo que foi dito ao longo dos webinars é passar uma mensagem de esperança, tanto para Portugal, mas sobretudo também para Moçambique, porque acaba por ter um aliado a seu lado, que é a sua demografia, uma vez que, não tendo tanta população envelhecida, aquilo que são as consequências mais gravosas, nomeadamente a mortalidade do Covid, pode não vir a ser tão grave, ok? Pronto. Eu tenho acompanhado aquilo que é a situação de Portugal, obviamente, e também tenho vindo a acompanhar a situação de Moçambique, e a verdade é que, ao momento, a evolução em Moçambique tem sido ténue, ainda bem, é de louvar, esperemos que assim continue, sem deixar grande rasto naquilo que é o dia-a-dia e a população. Ok? Pronto, resumindo, estamos a chegar a uma parte em que eu concluo aquilo que é esta pequena introdução, que nos permite chegar ou reunir as informações que nos vão permitir agora abordar aquilo que deve ser, digamos, as guidelines para o dia-a-dia clínico, ok? Eu recolhi várias informações naquilo que é a Direção-Geral de Saúde em Portugal, a Ordem dos Médicos, em contacto que fui tendo com os colegas de Moçambique, com a doutora Amália, com a doutora Niusha, me apercebendo um bocadinho daquilo que é a realidade, o dia-a-dia, e elas foram também passando um bocadinho aquilo que são os protocolos atuais, ok? Aqui em Portugal houve um grupo de médicos dentistas que desenvolveu um bom trabalho e elaborou um manual que dá algumas orientações a usar nesta fase, que é um bom complemento também àquilo que a DGS e a Ordem dos Médicos desenvolveu. E temos também outros manuais, como o CDC e outros que me ajudaram nesta construção, ok? Pronto. Passaremos então àquilo que são as guidelines, ok? Que são as guidelines. Só estava aqui a checar o bate-papo e para saber se, entretanto, havia alguma questão. Pronto. Vamos avançar, então, feito este ponto de situação.
não é intuito aqui deste webinar falar de como é que deve ser a abordagem clínica, ok? No sentido de como é que vamos tratar os doentes medicamente falando, ok? Mas eu sei que neste momento, que durante o estado de emergência em Portugal, que foram nas 6 semanas transatas, os consultórios dentários estavam só incumbidos de atuar perante situações de emergência, de urgência e comprovadamente inadiáveis, que penso que é o que agora está a ser efetuado em Moçambique, pelo menos durante este período de emergência em questão até dia 30 de maio, e estas foram um bocado das situações que nos foram transmitidas como situações de urgência, ok? Eu destaquei em negrito aquelas que podem ser controladas por nós à distância, ou com medicação, ou através de telemedicina. Não é intuito aqui, neste momento, falarmos de como fazer. Isto daria outro webinar, estaríamos aqui uma tarde ou um dia a falar desse tema. No entanto, eu faço aqui esta referência para que colegas que sintam a necessidade de buscar mais informação, eu vou ceder estes 2 manuais da Sociedade Britânica de Endodontia, que são muito úteis, muito práticos, muito fáceis de abordar, no sentido em que, num dos manuais, eles falam como é que a gente deve atuar medicamente, a nível de terapêutica, no controle da dor e no controle da infecção com os nossos doentes. E noutro, o manual, o que eles fazem é, numa situação em que temos mesmo que ver o doente em consultório, o que é que devemos fazer, ok? Os manuais são muito práticos, são muito esquemáticos e quem quiser, quem tiver necessidade de o fazer, eu vou cedê-los, ok? Pronto, só um pequeno parênteses antes de avançarmos para aquilo que é realmente o foco do webinar. Pronto. A verdade é que, tendencialmente, e numa fase de urgência, e numa fase em que o Estado assim nos limitou, éramos obrigados ao recurso à telemedicina, ou recurso à medicina à distância para tentarmos ajudar os nossos doentes, sendo que em último recurso é que os deveríamos ver, mas a verdade é que as coisas foram evoluindo e mesmo neste contexto, muitas das vezes tínhamos que ver os nossos doentes, ok? E é importante saber como é que os devemos receber, como é que os devemos tratar, ok? Não na questão médica em si, mas sim na questão de o receber, de tornar tudo bem sistematizado e cuidado, ok? Pronto. Itens, tal como eu no início falei de itens fundamentais a ter mentalizado antes de a gente evoluir, antes da gente pôr mãos ao trabalho, digamos assim, eu vou-os referir. Um deles é fundamental, uma equipa, ou seja, um médico dentista, obviamente, um assistente dentário e uma recepcionista. E eu sei que muitas das vezes, em vários cenários, em várias clínicas, em vários ambientes, não é possível ter uma recepcionista e uma assistente dentária, mas face aos tempos em que vivemos, torna-se um pouco necessário termos esta equipa connosco, ok? E não ter uma assistente que faça todo o trabalho de recepção e o trabalho interior de consultório, está bem? E depois, é fundamental termos os equipamentos de proteção individual. Eu sei que é uma realidade difícil, mesmo aqui em Portugal, para além de caros, são escassos, depois é dificuldade em saber quais é que devemos usar, como é que os devemos usar, e eu espero, ao longo deste webinar, clarificar essa situação e, sobretudo, encontrar aqui um bom compromisso entre aquilo que é a segurança, a nossa segurança e a segurança dos doentes e os equipamentos que existem, ok? Fundamental para trabalharmos, ter esta ideia na cabeça, ok? Pronto. No que diz respeito aos equipamentos de proteção individual, aquilo que está nomeadamente descrito e recomendado pela Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal passa pelo uso do médico dentista e da assistente dentária, ou seja, o pessoal que está em gabinete, em consultório, o uso de máscara respirador do tipo FFP2 ou FFP3, viseira, óculos, duplo par de luvas, touca, bata cirúrgica e cobertura de pés descartáveis, ok? Acho que é, tirando a máscara, acho que é tudo equipamento, ou seja, não é tirando a máscara, tirando a especificidade da máscara, que a gente sempre usou máscara,
é tudo material que a gente já está familiarizado, ok? Aqui só uma pequena ressalva, nomeadamente com a proteção dos olhos. É verdade que muitos de nós usam viseira, mas eu se calhar aconselharia, tivemos que escolher entre usar uma viseira e usar uns óculos com proteção, com cobertura total, talvez optar pelos óculos. Isto porquê? Porque está descrito que uma das portas de entrada do vírus no nosso organismo é através das mucosas oculares. É verdade que a viseira nos dá proteção. Eu uso, e quem usa sabe que dá proteção. Mas não, definitivamente não tão segura quanto o uso de óculos, está bem? Pronto. Outra questão que é importante colocar é, tudo bem, temos as máscaras, como é que as devemos usar, quanto tempo é que elas duram? Pronto, a verdade é que a nível de máscaras cirúrgicas está descrito que o uso até 2 horas é suficiente. A partir daí deixa de ter efeito o filtro da mesma. No que diz respeito aos respiradores, entre 8 a 12 horas pode ser utilizado, salvo se a mesma estiver em condições impraticáveis, como umidade ou degradada. O que é aquilo que eu advogo e tenho posto em prática? Face àquilo que são os recursos que tenho e face àquilo que me parece plausível. Uma máscara ou um respirador deve ou pode, assim ele permite, esteja em condições, ser usado durante um dia completo. Não vai atingir as 12 horas máximas recomendadas. Mas, sempre entre doentes, a mesma deve ser protegida com uma máscara cirúrgica. E essa máscara cirúrgica é que deve ser substituída de doente para doente. Ok? Pronto. Há muitas correntes, e eu tentei simplificar isto. Há muitos protocolos que dividem as áreas clínicas, o espaço clínico em várias zonas, zonas de alto risco, de médio risco, de baixo risco. Eu acho que, tal como eu disse no início, não é nosso intuito complicar. Estamos aqui para simplificar e tornar prático e cómodo aquilo que é o nosso dia-a-dia, sempre em segurança, para nós e para os nossos doentes. Parece-me importante que médicos e assistentes devem usar o equipamento máximo de proteção, a recepcionista deve usar o equipamento que lhe permita dar, digamos assim, uma proteção social para aquilo que são as tarefas dela, ok? Então, nesse sentido, mais do que ter os materiais, torna-se importante saber como é que a gente os coloca, como é que a gente os retira, ok? Todo o trabalho pode ser comprometido por um mau uso destes mesmos materiais, ok? Eu costumo dizer, se a gente quer subir ao segundo andar e tem umas escadas, se a gente usa as escadas na horizontal nunca vai lá chegar, ok? Por isso, nós temos que ter o material e tendo o material saber usar. Está aqui bem descrito aquilo que deve ser o vestir e o despir destes materiais. O que é que eu aconselho? Imprimir este formulário, e ter no vosso cacifo, na vossa área clínica, para que vocês possam olhar e fazê-lo passo a passo. Ok, não me dá jeito ter este papel impresso. Hoje em dia, felizmente, toda a gente tem um telemóvel, tem aqui este vídeo da Direção-Geral de Saúde que explica pormenorizadamente aquilo que deve ser o colocar e o retirar dos equipamentos de proteção. Eu não vou passá-lo, eu quero é que vocês saibam que têm aqui informação mais que suficiente para vocês usarem da maneira que vocês vos apetecer, seja escrito, seja no telemóvel, desde que o tenham, conseguirão facilmente usá-los, ok? Estes dois itens, 2 slides, são referentes àquilo que é os equipamentos de proteção individual do médico dentista e da assistente dentária. Para a recepcionista, o trabalho, entre aspas, está um pouco simplificado, uma vez que têm que usar menos material, e mais uma vez, tem aqui descrito como devem colar e colocar e como é que devem retirar o material. Se não acharem que o suporte é o melhor escrito, têm vídeos que podem vocês seguir passo a passo o colocar e o retirar o material, ok?
Outra questão essencial, lavagem das mãos, ok? Já falámos daquilo que são os equipamentos de proteção individual. Outra questão importante, higienização das mãos. Acho que já todos nós somos massacrados, com essa expressão, por este ideal, por este conceito. Mais uma vez, tenho aqui um vídeo extremamente ilustrativo de como é que o mesmo processo deve ser feito. Depois, tenho aqui um póster que explica bem como é que a mesma deve ser feita. Ok? Não esquecer, lavar no mínimo durante 20 segundos, esfregar as mãos, as palmas das mãos, entre os dedos, os polegares, as costas das mãos, ok? Uma coisa, um aspecto essencial, fechar a torneira, ok? Evitem fechar a torneira novamente com a mão que está higienizada, ok? Se não tem um dispositivo que vos permita fechar a água com os pés ou com algum sensor, pegam num guardanapo, o guardanapo com que secaram a mão, vão fechar a torneira, está bem? Vão fechar a água, senão estamos a fazer pior, não digo pior, mas estamos a não ser eficazes naquilo que é a lavagem das mãos, ok? Pronto. Resumindo, tentei, nestes aspectos anteriores, reforçar a ideia do que é necessário para a gente trabalhar, ok? Equipamentos de proteção individual, higienização das mãos, ok? Estes são 3 conceitos básicos que a gente tem que ter mentalizados, que sem eles não adianta dar o passo seguinte, que é começar a trabalhar, querer ter os nossos doentes, seja ele na situação que estivermos a nível do coronavírus, ok? Por isso, equipamentos de proteção individual, equipa de trabalho, higienização das mãos. 3 conceitos importantes pré-trabalho, ok? Como é que eu tentei agora tornar isto interativo e tornar isto mais fácil de perceber o dia-a-dia de uma clínica? Eu tentei simular, digamos assim, uma consulta para tentarmos perceber aquilo que é o roteiro do doente, aquilo que é o nosso roteiro e como é que a gente deve tentar agir, ok? Pronto. O que é que eu, mais uma vez, quero aqui reforçar? Temos que ter em conta estes 4 aspectos. Aquilo que é o contacto do doente, do paciente com a nossa clínica, com o nosso local de trabalho. Aquilo que é a deslocação e a permanência do paciente na nossa clínica. Aquilo que são os cuidados a ter na consulta, o antes, o durante e o depois. E aquilo que é a deslocação, depois da nossa consulta, do nosso gabinete para o exterior da clínica. Ok? Ressalva, mais uma vez, eu acho que aquilo que é a nível de cuidados a ter na consulta, nós, enquanto profissionais de saúde, estamos preparados, ou deveríamos estar preparados para saber como controlar. E são pequenas as nuances que se vão introduzir e que a gente vai falar. O importante, ou o que torna um pouco a nossa rotina diferente e o nosso espaço clínico diferente, tem exatamente a ver com o contacto do doente, a permanência do doente na nossa clínica e a ida do doente para o exterior da clínica, ok? Pronto. Primeira abordagem. Temos um doente que precisa dos nossos cuidados, precisa de deslocar ao nosso local de trabalho. O que é aquilo que tem sido feito ou tem sido recomendado fazer aqui em Portugal, ok? Eu percebo que em Moçambique talvez a realidade seja diferente e seja necessário adaptar de forma diferente, mas estamos cá para chegar a essas conclusões e nos adaptarmos a essas conclusões. O que é que eu quero dizer? Atualmente estamos a promover aquilo que é o contacto à distância, ok? O doente é contactado ou o doente contacta-nos por chamada, por e-mail, por WhatsApp, por rede social e evitar ou aquilo que é o contacto do doente na clínica, ou seja, ele deslocar-se à clínica, ok? Só vai à clínica se precisar e se tiver indicação para ir e para ser tratado, ok? Porquê? Porque nessa chamada e nesse contacto à distância a gente vai aferir a necessidade do doente ter, de facto, uma consulta, se é oportuna essa consulta, e isso é tudo feito através de um questionário prévio que a gente faz aos doentes, ok? Para averiguar o seu status de coronavírus, é que a gente pode dizer assim. Necessita de uma consulta. A consulta deve ser marcada com tempo, ok? Tem sido dadas orientações para pacientes Covid positivo ou suspeitos
sejam atendidos ou no final da manhã ou no final da tarde, onde possivelmente teremos mais tempo, não só para a consulta, mais tempo para desinfetar os consultórios, ok? Pronto. O que é importante? O que é importante nesta abordagem ao doente? O doente contacta-nos e nós temos que perceber como é que ele está para sabê-lo orientar. Se é oportuna a consulta neste momento, se não é oportuno neste momento, se vamos recorrer à telemedicina, se o doente precisa se dirigir, se agora ou no futuro. Este tem sido o questionário que no meu local de trabalho nós temos usado. Temos começado a perguntar ao doente se efetivamente neste momento está ativo para o coronavírus, se já teve ou encontra-se em recuperação do coronavírus e há quantos dias o mesmo está, se teve febre, se teve problemas respiratórios, tosse, está descrito que a perda de olfato e perda de paladar pode acontecer e ser um dos sintomas do coronavírus, se contactou com alguém efetivamente infectado por coronavírus, se viajou ou regressou de algum espaço. Quer dizer, em Portugal neste momento é um espaço, digamos, fértil, abundante nesta questão, mas por exemplo em Moçambique, dado ainda ao nível, esperemos que assim continue, não é um dos países em que a doença está tão ativa e doentes que venham de outros países, nomeadamente Portugal, pode ser uma questão a levantar. E depois, também tem sido abordado qual é o status do paciente, se é um profissional de saúde, trabalha em ambiente hospitalar ou lares de terceira idade. Aqui a questão não é tanto do doente em si, ou seja, do doente que pode eventualmente estar contaminado, porque nestes locais a probabilidade pode ser maior de se contaminar, mas pensar que estes doentes correm um risco na população em que trabalham, no sentido que se infectam uma população, nomeadamente alguém que trabalha num lar de idosos, pode estar aqui a potenciar a infecção num grupo que é de facto de risco, ok? Então, isto tudo, estas perguntas, para tentarmos perceber o status do doente, se está ativo, se está sintomático, ou se já está recuperado, de forma a podermos orientar aquilo que é a abordagem ao doente. Se o doente, mediante o nosso questionário, percebemos que está ativo, é recomendado não tratar, manter-se em confinamento obrigatório, falarmos com os delegados de saúde ou o profissional de saúde que o está a acompanhar nesta situação e, em caso de urgência, será de ponderar não só nós, mas também com os profissionais que o acompanham, em que condições o observar, ok? Nomeadamente, se não será ideal em serviço hospitalar, onde já está a ser seguido para esta questão do coronavírus ser tratado, ok? Se através do nosso questionário percebemos que o doente está sintomático ou suspeito, idealmente deveremos diferir a tratamento para 14 dias, uma questão ideal por aquilo que falámos no início, pelo vírus poder permanecer na saliva até um período de 30 dias, idealmente protelar até 30 dias essa mesma consulta, ok? Tentar, se necessário, algum tratamento dentário, realizá-lo através da telemedicina e, se for estritamente necessário, o doente recorrer aos nossos serviços, ok? O doente assintomático com insuspeito, previsivelmente o tratamento é possível, quando eu digo aqui possível, no sentido em que, tendo nós todas as medidas de proteção que falámos anteriormente, a mesma é possível de realizar. Aquilo que é um doente recuperado, se já está recuperado, idealmente há mais de 30 dias, não quero passar esta imagem de é o doente perfeito para a gente tratar, não é essa a questão, mas neste cenário é o doente menos preocupante, com a devida preocupação, obviamente, a tratar, ok? Tratar, não negligenciar tudo aquilo que são as normas que falamos no passado, e se está recuperado e com menos de 30 dias de recuperação, tentar prolongar, se possível, essa situação até aos 30 dias e depois ir até ao nosso consultório para ser tratado, ok? Pronto. Nunca esquecer, apesar disto sistematizar um pouco ou categorizar os doentes, nunca esquecer a ideia inicial, proteção universal. E não esquecer que neste momento estamos a tratar, ou estamos com o nosso foco naquilo que é o doente com coronavírus, mas
continuamos a tratar doentes com outro tipo de patologias infecciosas, seja a hepatite, seja o HIV, e que são doenças que não devem nem podem ser negligenciadas, ok? Por isso, o nosso foco sempre foi a proteção universal, agora temos que continuar com esse chip na cabeça, com as medidas adicionais que temos vindo a falar, ok? Bom, no futuro, qual é que será então a abordagem? Vamos testar os nossos doentes, vamos fazer testes de imunidade. Eu falava com a minha namorada, que está um pouco ligada a estas questões judiciais, e falava-me que se calhar convinha a gente pedir aos doentes para assinar um termo de responsabilidade para aferir o seu estado. São tudo questões que poderemos debater, que se calhar nesta fase não se tornam essenciais, porque temos outras armas para a gente poder nos defender, mas são questões que merecem reflexão e que se calhar no futuro vão surgir outras normativas para como é que a gente deve atuar para precaver alguma situação e nos protegermos, neste caso, a nós, está bem? Sendo um bocadinho egoístas, mas nesse sentido. Ok? O doente, entramos aqui naquela fase em que, ok, o doente tem condições para vir à nossa clínica, como é que se deve dirigir à clínica? Deve ser, na medida do possível, combinado um horário com o doente. O doente é aconselhado a dirigir-se com máscara comunitária à clínica. Deve ir para a clínica o mais simples possível, se é que eu posso assim dizer, evitar levar adereços como chapéus, colares, anéis, relógios, ir o mais simples possível, ok? Se de facto levar esses adereços, é recomendado o doente deixá-los no exterior do gabinete onde será realizada a consulta, está bem? Para que evitar que os aerossóis contaminem esses mesmos aspectos. O doente, ao entrar, deve higienizar as mãos com uma solução alcoólica e colocar a proteção de pés, ok? Se possível, evitar o uso da sala de espera e encaminhar o doente de imediato para o gabinete dentário. No entanto, se for necessário usar a sala de espera, devemos garantir que a mesma não é um foco de propagação do vírus, ok? Manter o mais estéril possível a sala de espera, retirar tudo que é revistas, folhetos, tudo que seja máquinas de café, máquinas de água, comandos de televisão, ou seja, isso não deve ter. Se tivermos, devemos ter no nosso consultório cadeiras simples de higienizar e não ter aqueles sofás com tecidos que são difíceis ou até mesmo impossíveis de higienizar nesta situação. Tentar manter correntes de ar, ou seja, a sala sempre arejada. Criar uma logística em que os doentes tiverem que estar na sala de espera, estarem com distanciamento social, usar a máscara, com a qual tiveram ou que a gente acedeu, e cumprir com as regras ou com a etiqueta respiratória. E em todos os espaços, ou principalmente nesse espaço, ter normas que eu depois vou proceder, ou seja, ter uns postas de como deve usar a máscara, como é que deve estar na clínica, como deve higienizar as mãos, ok? No caso dos acompanhantes, tem sido ou está a ser pedido aos doentes que se dirijam à clínica sem acompanhantes, mas se o fizerem, o ideal é o acompanhante esperar no exterior da clínica, ok? Mas a verdade é que há doentes, nomeadamente nas questões da odontopediatria, eu tenho duas pessoas que gosto muito e que são odontopediatras que lidam com esta situação, e eu desde sempre admiro o trabalho delas, porque é de facto muito louvável o que elas conseguem fazer com as crianças, e muitas das vezes é necessário ter o responsável pelas mesmas, não só porque elas são muito pequenas ou porque são um meio, digamos assim, de auxílio para que a consulta corra bem e corra de forma tranquila. E nesses casos, o responsável tem que acompanhar a criança, tem que estar presente e seguindo na mesma as normas que são dadas ao doente. Higienizar as mãos, usar bata, usar proteção de pés, manter dentro do possível o distanciamento social, mas se for necessário intervir, não só para a nossa segurança, para a segurança da criança, e para a segurança de todo o ambiente, temos que incluí-la
com estas regras naquilo que é o ciclo de tratamento, ok? Passamos agora, então, já vimos, o doente já chegou à clínica, já foi contactado para ir à clínica, já chegou à clínica, chegou ao consultório, ok? Está no consultório. Bem, eu por experiência própria falo, sei que às vezes gosto de ter o meu consultório um pouco personalizado, seja com uma fotografia, seja com algum adereço que torna o ambiente um pouco mais agradável e menos formal, ok? Mas a verdade é que já no nosso dia-a-dia, extra esta situação, o mesmo gabinete deve ser o mais estéril possível, ok? Evitar ter fotografias, evitar ter coisas coladas na parede, ter adereços, se possível até mesmo ter o computador que a gente faz os nossos registros, ou até mesmo as folhas em que fazemos os nossos registros num ambiente à parte, ok? E ter só mesmo no consultório aquilo que é o foco do nosso trabalho, ok? Aquilo que é essencial ao nosso trabalho, ok? Pronto. Tudo que seja telefones, telemóveis, tudo que eu dizia anteriormente, não deve estar exposto, ok? E se estiver exposto, ser regularmente, e quando digo regularmente, entre consultas, desinfetado. Tudo que é aquilo dos settings das cadeiras, tudo aquilo que a gente toca, seja as peças de mão, seja a luz, os braços, os encostos, o corpo da seringa, tudo deve ser protegido, ok? Ok, com mangas esterilizáveis, com papel de alumínio, por exemplo, ok? Que deve ser colocado antes da consulta. O ideal é desinfetar, colocar a proteção, realizar a consulta, retirar a proteção e desinfetar. Eu vou já falar como é que deve ser feita a desinfecção, ok? Se eventualmente já sabemos aquilo que vamos fazer e quisermos até já deixar o material preparado para ser mais cómodo, ok, apesar de não aconselhar, respeito e aceito quem o faça, mas por favor protejam esse material durante a consulta com alguma cobertura, com algum campo descartável, ok? E aquilo que é a seringa de ar e água, idealmente, muitas não são, até são metálicas e é possível desinfetá-las, mas aquelas que não são devem ser pontas descartáveis usadas entre doentes, ok? Bom. Lavar as mãos, já estamos aqui fartos de saber deste conceito, é fundamental, antes e depois do doente, ok? É aconselhado ao doente que chega ao nosso consultório a fazer um bochecho durante 30 segundos com peróxido de hidrogênio, concentração de 1%, ou seja, traduzindo um pouco isto. O peróxido de hidrogênio é água oxigenada que vulgarmente a gente compra é 10 volumes, que equivale a 3% de peróxido de hidrogênio. O que está a ser recomendado é diluir em duas porções de água para uma porção de peróxido de hidrogênio. Eu já experimentei e de facto o sabor não é agradável, é de facto bastante desagradável, apesar de ser aquilo que está recomendado. Eu tentei falar com alguns colegas e tentar saber se seria válida a possibilidade de, em vez de misturarmos com água a água oxigenada para oxigênio, usar clorhexidina para o fazer, para tornar esta questão obrigatória um pouco mais agradável ou menos frustrante para os doentes. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Como eu não tenho a certeza e como já vi muita gente a usá-la, eu prefiro ser daqueles que não usa, porque neste momento não tenho segurança para dizer que é eficaz. É uma questão que convém talvez no futuro saber, informar, e se eu souber e tiver mais garantias que é possível, eu vou informar, mas eu podia, ou se calhar aconselhava nesta fase, a não caírem nessa tentação e a continuarem a usar água e peróxido de hidrogênio, e não clorhexidina com peróxido de hidrogênio, está bem? Uma questão importante também para assistentes, nós e os pacientes, cabelo apanhado, unhas cortadas, nada de verniz gel, pronto, para evitar ser foco de contaminação. Pronto. A verdade é que durante a consulta temos, ou muitas das vezes, na maior parte das áreas, fazemos aerossóis.
dentro do possível, evitá-los, ok? Eu sei que é difícil, mas se houver alternativa, por exemplo, numa higienização oral, fazermos a mesma com curetas e não com ultrassons, temos aqui uma solução. Se tivermos a realizar o tratamento de uma cárie em que possamos optar por um tratamento traumático, ou seja, remover a cárie com meios manuais, com escavadores e usar materiais de ionómero de vidro para restaurar, se calhar pode ser uma solução. Está descrito naqueles manuais que eu vos mandei da Sociedade Britânica de Endodontia, que nesta fase, para minimizar o contacto e a produção de aerossóis no tempo de consulta, realizar pulpotomias e não realizar o tratamento endodôntico na totalidade. A nível de cirurgias, para evitar maior deslocação, ou seja, mais uma deslocação do doente à nossa clínica para a remoção de suturas, tem sido recomendado o uso de suturas reabsorvíveis. E naquilo que é a nível de radiologia, tem sido passada a informação de que é de evitar a realização de radiografias apicais, porque estas mesmas induzem a salivação e muitas vezes o reflexo de tosse e de vômito, aumentando aquilo que são a produção de aerossóis, sendo que deve ser preferido a realização de uma ortopantomografia, ok? São tudo contextos adaptáveis, são tudo alternativas que eu, neste caso, estou a apresentar para aquilo que pode ser o nosso dia-a-dia e a minimização da produção de aerossóis, ok? Bom, se tivermos que produzir aerossóis, utilizar a aspiração cirúrgica para minimizar essa mesma produção, ok? Apesar de não existir nenhuma norma que o exija, existem sistemas que eu vou apresentar já a seguir que funcionam como uma aspiração extraoral daquilo que são os aerossóis produzidos. É uma luta que eu tenho e quem já me conhece sabe que eu sou um fã indiscutível do uso de dique de borracha, de isolamento absoluto nas consultas e nos tratamentos, e eu passo sempre que posso esta mensagem do uso do isolamento absoluto. Eu acho que para quem está ainda reticente seja uma boa altura para começá-lo a usar, ok? Porque reduzem imensa produção de aerossóis. Eu sei que há muita relutância, sobretudo em Moçambique, para o uso do mesmo. Eu já apresentei soluções e vou voltar a apresentar soluções para o uso, como é que o devem usar, como é que o devem adquirir. Uma questão que levantaram prende-se com a utilização de instrumentos rotatórios com válvula anti-retorno. Do que eu tenho conhecimento, isto é enorme em todos os instrumentos que a gente usa, está bem? E evitar o nosso staff durante a consulta, sair do gabinete, dentro do gabinete. Quando começa a consulta, é de princípio a fim no nosso gabinete para mantermos tudo protocolado, ok? Pronto. Mais uma vez, eu volto a insistir na questão do isolamento absoluto, já ouvi de tudo, não há desculpa, já me disseram que é caro, eu já apresentei estas soluções do eBay que são baratíssimas, vocês gastam 150 meticais e têm um serviço completo de isolamento absoluto, com tudo e mais alguma coisa, não têm diques de borracha, podem usar luvas, pronto, não consigo ajudar mais, é mais uma oportunidade que eu dou a mim mesmo de vos motivar a usar o dique de borracha, ok? Pronto, aquilo que eu vos falei dos tais extratores extraorais de aerossóis, não há nenhuma norma, ok, que o obrigue, que o exija. E se aqui em Portugal muitos dos consultórios, pelo menos no meu conhecimento, não o têm, eu compreendo que em Moçambique ainda mais difícil seja de os ter e de os pôr em prática, ok? O meu conselho é, eu até deixei aqui uma sugestão, vocês depois podem ver, alguns dispositivos que a gente pode usar para maximizar aquilo que é a aspiração de aerossóis, ok? A aspiradora cirúrgica, a cânula, é indispensável nesta altura para usar. Eu sei que muitas vezes na nossa prática clínica o vulgar aspirador, a vulgar palhinha é o que temos e é o que nos dá mais jeito, muitas das vezes para afastar o lábio e tudo mais, mas está na altura e nesta situação é de usar o aspirador cirúrgico. Quem tiver curiosidade, depois veja este vídeo, apresenta uma solução que pode ser válida para melhorar ainda mais aquilo que é a aspiração. Ok? Pronto.
Terminada a consulta, quando terminamos a consulta, temos então que, isto aqui passa a ser um bocadinho trabalho da nossa assistente, mas compete-nos a nós supervisionar, dar a formação e ser responsável para que tudo seja cumprido, limpar e desinfetar todas as superfícies de trabalho, está bem? Preferencialmente do mais contaminado para o menos contaminado, do menos contaminado para o mais contaminado, de cima para baixo, de dentro para fora. Aqui nesta imagem tem aquilo que deverá ser a sequência, digamos assim, do menos contaminado para o mais contaminado, está bem? Devíamos então, é uma questão que eu referia relativamente à eliminação e desinfecção das superfícies, não chega a colocarmos o desinfetante, neste caso o hipoclorito, e limpar imediatamente. Temos que deixar atuar, ok? 20 a 30 segundos é o que está descrito e recomendado naquilo que são os nossos instrumentos, até 60 segundos no mínimo, aquilo que são as superfícies, está bem? Evitar usar vassouras para varrer os nossos consultórios, porque vamos produzir pó, ok? Sempre possível usar uma mopa com água para limpar a superfície, aquilo que é o chão da clínica, do nosso espaço clínico, ok? Pronto. No que diz respeito à renovação do ar, o que está recomendado é, dentro do possível, criar uma corrente de ar, através da abertura de janelas, abertura de portas, e no mínimo entre consultas 10 minutos para que essa circulação e essa renovação do ar seja realizada, ok? Pronto, já falámos da questão da eliminação do coronavírus das superfícies, ok? Mais uma vez aqui para reforçar esse conceito. Uma questão que também parece-me importante relevar é que muitas das vezes extrapolamos aquilo que é a nossa atividade no consultório para fora, não só com os nossos doentes, mas também dos nossos trabalhos, e muitas vezes mandamos trabalhos para laboratórios. Está a ser recomendado é lavar as impressões em água corrente e depois, se tivermos alginato, uma impressão de alginato, por exemplo, pulverizar com hipoclorito de sódio a 1% e colocar num saco fechado durante 10 minutos, está bem? Se for um silicone, colocar numa solução de hipoclorito de sódio a 5% é a vulgar lexiga, que nós temos à venda, digamos assim, durante 15 minutos, ok? Se tivermos suspeitas de algum, isto é mais até para os laboratórios, de modelos contaminados, as soluções a glutaldeído a 2% durante 5 minutos têm sido recomendadas. Isto aqui também um bocadinho mais para os laboratórios, ok? Mas nós também podemos receber modelos em que não confiamos e está aqui o protocolo de desinfecção, ok? Bom, isto aqui, mais uma vez, rotinas de esterilização, eu tenho aqui isto escrito, que é um bocadinho aquilo que eu recomendo a ser feito. Normalmente, tudo aquilo que é objetos cortantes, eu faço a separação diretamente no consultório, está bem? Eu não quero que seja assistente a picar-se, a ter algum acidente, eu separo tudo que é agulhas, tudo que é lâminas de bisturi, tudo que é fios de sutura, coloco diretamente nos resíduos tipo 4, ok? E depois a assistente é que é responsável por trazer os restantes materiais e fazer a devida separação. Ela normalmente traz nesta caixinha, separa o que é lixo convencional no lixo biológico no recipiente próprio, faz a lavagem dos materiais, coloca nos ultrassons, depois passa para a zona limpa, digamos assim, onde os seca, embala, acomoda, esteriliza e acondiciona no lugar certo, ok? Ok? Só aqui uma revisão destes conceitos que acho que já está interiorizado em todos nós, ok? Depois o doente vai embora, o doente vai para casa, sai do nosso consultório, é recomendado depois da nossa consulta, antes de sair do gabinete, o doente lavar as mãos em sabão, com água e sabão ou com uma solução alcoólica, e depois naquilo que é o trabalho de recepção, digamos assim, estamos a promover contacto à distância, ok? Pagamentos com multibanco, transferências, mesmo as faturas tentar enviar por e-mail, se for necessário devolver os acessórios ao doente que ele tenha trazido, é neste momento que lhe é dado, e minimizar ao máximo o tempo, a espera do doente no nosso ambiente, ok? É depois a assistente que abre a porta,
que desinfeta a porta, o doente deve basicamente andar na clínica, sentar-se na nossa cadeira e evitar tocar em tudo que é superfícies, ok? Pronto. Na questão da renovação do ar, já falamos há pouco. Eu lançava só aqui, estamos a chegar ao fim, é um máximo 5 minutos termina a apresentação, já sei que estou a ser exaustivo, mas há de facto muita coisa para se falar e eu tentei condensar aqui o essencial para irmos depressa para as perguntas. Há algumas dúvidas que vou colocando a mim mesmo, que ainda não obtive resposta, mas vou vendo e vou ouvindo, mas não obtive resposta na minha curiosidade e nas descrições e nas recomendações que estão feitas. Muitas delas até poderão passar por bom senso e adaptação de cada um de nós, no sentido em que no final de cada dia de trabalho deverá ser realizada alguma desinfecção extra, o uso de alguns pulverizadores que até vou vendo por aí, não sei, não é uma questão que me podem colocar, nada está descrito, eu não vou saber recomendar ou esclarecer, mas talvez seja válida. Eu acho que estamos numa fase em que mais é melhor, ok? Tenho visto o recurso a lâmpadas fluorescentes de UV com uma atuação germicida, seja também no consultório, seja na própria desinfecção das máscaras. Eu pessoalmente não tenho nada que me descreva isso. O que ouço é, passa a palavra, talvez seja uma solução, está bem? A clínica deve ser encerrada por um período alargado de tempo entre dias de consultas. Tenho visto alguns colegas que optaram por trabalhar de 2 em 2 dias para dar um período de 72 horas para que, de facto, o coronavírus se torne inerte. Como vimos, ele pode estar na superfície até 72 horas, ok? Deve-se trabalhar por turnos, de manhã, de tarde. Os profissionais da clínica devem trabalhar à vez, no sentido em que devemos minimizar a quantidade de profissionais na clínica. Devem ser feitos turnos clínicos de quarentena, no sentido em que, se eu trabalhar numa clínica com mais colegas e eu trabalho 15 dias, estou 15 dias em casa e depois retomo passado 15 dias. Deve-se limitar o número de profissionais por área na clínica. São tudo questões que, a meu ver, principalmente estas das rotinas de trabalho e dos horários, partem muito do nosso bom senso e daquilo que é o ambiente clínico. Provavelmente haverão colegas que trabalham numa clínica que é só dele e é só ele, mas provavelmente haverão colegas que trabalham num hospital ou numa grande clínica em que pode haver 8, 10, 20 colegas. E esta gestão parte um bocadinho do bom senso. A minha opinião é, sendo cumpridas as nossas normas de equipamentos de proteção, higienização das mãos, distanciamento social, etiqueta comportamental nossa e dos nossos doentes, tudo é possível, mas tudo são questões válidas, ok? Pronto, quem depois tiver interesse, tem aqui um vídeo bom, resumo, que fala um bocadinho deste percurso que eu vos falei, está bem? Pronto, nota final. Queria voltar um bocadinho ao início e depois disto tudo dizer que nós, profissionais de saúde, médicos dentistas, apesar de, tal como todas as pessoas, ser um elemento de surpresa extra ao nosso dia a dia, nós temos vindo a ser responsáveis e rigorosos naquilo que é o nosso dia a dia clínico, ok? Mantenho o lema: tudo que é usado ou presente no nosso consultório é esterilizável, é descartável, é possível proteger, tem de ser possível, tem que ser, ok? Todos os doentes são potenciais hospedeiros. Não esquecer que neste momento qualquer pessoa pode eventualmente ser portadora do coronavírus, mas mais, pode ser portadora de outra qualquer doença infecciosa, ok? E não vamos negligenciar isso. Prevenção, ok? Protocolar a nossa rotina clínica, protocolar os nossos tratamentos, prevenir. Mais uma vez, referir que, de facto, esta mensagem encaixa-se nos dias de hoje, que a infecção cruzada deve ser encarada em contexto de comunidade e não individual, ok? Fazia só aqui um pequeno reparo, deixaria uma mensagem de esperança para Portugal e para Moçambique, no sentido em que é verdade que não tem só impacto, e todos nós sabemos que
que esta situação não tem só impacto naquilo que é a nossa rotina, mas tem também impacto naquilo que é, dizendo crudamente, a nossa subsistência, não é? A nossa economia, o nosso modo de viver. Nós vamos vivendo daquilo que fazemos, mas acho que devemos, primeiro, passar uma mensagem de confiança em nós próprios, porque eu ouvi aqui no terceiro webinar a doutora Ana Carvalho passou uma mensagem que me ficou e acho que devemos encará-la, no sentido em que a nossa vida seguia como nós fôssemos numa boa autoestrada, a cumprir com todos os limites e de um momento para o outro aparecemos um carro em contramão. E tivemos que parar, tivemos que fugir, mas a verdade é que abrandamos, fugimos e evitamos um problema. E foi mesmo que a nossa atividade. Nós apanhamos com esta situação do coronavírus, tivemos que abrandar, tivemos que parar e agora temos que retomar e vamos chegar seguramente mais longe e vamos chegar ao nível que estamos. O importante é, não podemos agora querer acelerar as coisas. É momento de ponderação, é momento de rigor, é momento de responsabilidade, é momento de nós sermos médicos dentistas e fazermos aquilo que gostamos, que é restabelecer a saúde oral das pessoas, dar sorrisos às pessoas, e é momento de sermos humanos, pessoas com bom senso, cidadãos responsáveis e sermos nós também agentes de saúde pública, enquanto médicos dentistas, naquilo que é o controle desta pandemia. Okay? Pronto. Eu depois vou ceder este link, que vão receber uma pasta, não só com a apresentação, mas com toda a bibliografia que eu usei. Quem tiver maior curiosidade pode usá-lo, está bem? E pronto, espero que... Oi? Desculpa, espero que em breve poderamos retomar o normal funcionamento, digamos assim, das atividades da Health Formose e podamos retomar as nossas missões. Olha, eu destaco aqui esta imagem do meio, em que vemos que mesmo em períodos pré-Covid nós tínhamos normas de segurança. Esta foto foi tirada o ano passado na missão de medicina dentária que eu, o Dr. Luís Tobin e a doutora Rita Rodrigues fizemos em Maputo. E pronto, esperamos que em breve possamos retomar estes sorrisos, esta atividade e agradeço, obrigado. Estou disponível agora para a discussão. Se quiserem contactar pessoalmente pelo meu e-mail, tem aqui disponível, ok? Eu penso que agora passaria a palavra à doutora Amália Mepatia para fazer um bocadinho a transposição daquilo que é a realidade de Moçambique e iniciarmos aqui o debate de algumas questões que estão a ser colocadas, ok? Pois, Diogo, eu não sei se a doutora Amália está connosco. Penso que haverá aqui alguma dificuldade na ligação e eu peço desculpa porque acho que vi depois que estava a falar, informaram que estava a falar efetivamente baixo e eu não sei se podemos, enquanto a doutora Amália, não sei se o problema se fica resolvido, se não, mas entretanto há aqui algumas questões que foram colocadas no bate-papo, não sei se vais responder ou podemos fazer aqui alguma abordagem. Eu acho que podemos começar então, caso então não seja possível conectar com a doutora Amália, e portanto há aqui algumas questões, e nomeadamente em relação à dificuldade de acesso aos equipamentos de proteção individual em Moçambique. De facto é uma dificuldade que nós também aqui em Portugal nos debatemos. Foram minimizados no início com o envio pela nossa ordem de alguns respiradores, porque a questão mais que nos diferencia da nossa prática clínica habitual é, sem dúvida, a colocação dos respiradores, que era um equipamento que nós não utilizávamos, simplesmente usávamos as máscaras cirúrgicas. Então, a nossa ordem facultou
algumas, estou a falar de meia dúzia mesmo, que distribuiu pelos médicos dentistas e, portanto, nós durante o estado de emergência fomos atendendo os casos urgentes e os inadiáveis, aqueles pacientes que tinham casos que não deveriam ou que teríamos que dar algum seguimento, portanto, nós fomos vendo, e isso responde também a alguma questão aqui que foi colocada no bate-papo, porque os casos que efetivamente não são urgentes ou que não são inadiáveis, nós adiamos no sentido de nos proteger a nós. Nós temos que pensar, nós lidamos, nós médicos dentistas, lidamos com esta questão da infecção há muito tempo, portanto não é de agora. Esta torna-se um pouco diferente, porque a imunidade comunitária é baixa, não é? Não existe, ou praticamente é baixa, e portanto temos que nos proteger, acima de tudo temos que nos proteger a nós, e nós não sermos os potenciais propagadores da comunidade, porque a transmissão da comunidade existe também de forma fácil. A questão dos equipamentos de proteção individual permite-nos dar seguimento a esses casos, e portanto eu penso que tão cedo não nos iremos livrar desse tipo de equipamento. É difícil, são caros, já vão estando disponíveis a uns preços mais acessíveis, mas de facto a nossa ordem disponibilizou algumas no início. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Diogo. Há aqui uma questão em relação aos materiais de isolamento, não sei se podes acrescentar. Ok. Sim, não, estão-me a ouvir? Conseguem ouvir? Estou a ouvir perfeitamente. Ok. Pronto, não, eu estava, com licença, vou agora dar, aqui estou eu. Não, estava a ler aqui a questão que colocavam quanto aos materiais dentários. Os materiais dentários como resina e o nómero, etc., deve ser feito em espaço obedecendo um distanciamento de provável raio de alcance dos aerossóis. Nesta questão eu sou muito prático. Independentemente da situação de Covid, o que eu pratico e recomendo é, se vamos fazer uma restauração, tirar antes com uma espátula esterilizada, a porção que nós achamos apropriada para aquela restauração e colocar naquelas caixinhas que protegem contra a luz ultravioleta. E é assim que eu faço, não vou diretamente buscar à seringa, à bisnaga. O que eu faço é prevejo aquilo que vou usar antes, ou melhor, neste caso a assistente que está com as mãos, com as luvas limpas, retiro a quantidade, coloco na caixinha contra o ultravioleta e é daí que vou usar a porção, ok? Deve ser feito a alguma distância. Assim, agora também, isto são questões para pensar, se puder ser feito antes da gente iniciar a consulta, eu vou fazer uma restauração, vou precisar desta quantidade de compósito, vou usar, vou retirar antes também. Eu também reparei aqui que perguntavam se as lâmpadas de ultravioleta são eficientes. É a questão que eu levantei. Tenho visto que colegas previamente, sobretudo nas máscaras, previamente à esterilização das mesmas, têm colocado na lâmpada ultravioleta durante cerca de 30 minutos, com o intuito ou com o efeito germicida. É o que eu digo. Mais, neste caso, é o melhor. E se puder usar e depois esterilizar, está melhor. Ok? Diogo, informa-me que a doutora Amália estará com ligação possível. Boa. Doutora Amália, bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Nós estamos com som. Estamos sem som. Acho que temos aqui uma dificuldade. Doutora Amália, penso que as dificuldades mantêm-se, portanto vamos aguardar aqui um bocadinho, portanto
podemos ir respondendo aqui a outras questões. Entretanto, também fui vendo que surgiram aqui algumas questões, nomeadamente como tem feito a esterilização da máscara FFP ou N95, é igual. É o que tem sido recomendado. Há um ciclo próprio para tecido, no autoclave, e é colocar lá e fazer o ciclo de esterilização normal. Ok? Outro colega colocava: gostaria de saber se pulverizar o ar do gabinete que não tem a circulação de ar com pulverizador de álcool a 70% ajuda a reduzir a carga viral. É aquela questão que eu falava e lançava nas minhas dúvidas. Não há nada descrito que a real eficácia desta aplicação. O que deverá ser feito é, de facto, a desinfecção, colocar o desinfetante durante 1 minuto naquilo que provavelmente foram as áreas contaminadas e higienizar. Ok? Eu simplesmente poderia acrescentar que quanto menos material nós pudermos, quanto mais evitarmos de tocar, melhor, porque qualquer superfície que nós vamos tocar terá que ser esterilizada. Mas isto é no consultório, é na comunidade, é em todo lado, é ir ao supermercado, é fazer tudo aquilo que evitar tocar onde outros poderão ter passado antes e não sabemos em que condições e, portanto, é nesse sentido que devemos agir. Claro que não estamos num ambiente clínico com um risco maior, mas temos que nos proteger. Eu não sei se, entretanto, se já estará em condições de entrar connosco, participar connosco a doutora Amália. Penso que não, mas aqui então voltamos. Penso que podemos continuar aqui na questão. Eu se calhar, pronto, agora também falando um pouco daquilo que é o meu conhecimento da realidade de Moçambique. Eu sei que muita da medicina dentária é realizada, sobretudo, em ambiente hospitalar, em centros de saúde e mesmo, pronto, vamos falar de clínicas privadas. E eu sei que não é fácil estabelecer estas dinâmicas de contactar o paciente à distância, por chamada, por e-mail. E o que eu recomendo, sobretudo, o que eu me apercebo é que os doentes em Moçambique aparecem na clínica, ok? Eles dirigem-se à clínica. E nesse sentido, o que eu acho que é plausível e deve ser feito é promover o distanciamento social naquilo que é o espaço da clínica. O doente vai à clínica e não pode vulgarmente sentar-se num sítio que normalmente se senta, no espaço que se senta, à distância que se senta. Deve ser criado aquele protocolo que eu falava relativamente às salas de espera. Cadeiras, espaços onde os doentes se sentem que possa ser devidamente higienizado, distanciamento social e ter uma recepcionista que faça o trabalho que deveria ser feito à distância em proximidade, ou seja, ir ao doente com os devidos equipamentos de proteção social e de proteção individual e perguntar se está infectado, se não está infectado, se tem tosse, todas aquelas questões que a gente colocou. E a partir daí orientar o doente a dizer, olha, hoje não é apropriado você vir cá, deve vir cá daqui por 15 dias, daqui por um mês. A sua situação neste momento não precisa de tratamento, aconselho a vir noutra altura. De facto, você precisa de tratamento, aguarde, vai ser visto no momento oportuno, neste horário, e as coisas da distância, digamos assim, da gestão à distância devem ser tratadas dessa forma. Porque eu sei que os doentes aparecem no consultório, à porta do consultório, e as clínicas dinamizarem-se nesse sentido de promover na clínica, na sua sala de espera, no ambiente hospitalar, o afastamento social, manter as regras de máscara, higienização de mãos, questionário e orientar sobre o que deve ser feito quando o doente está no consultório, ou seja, o que é que deve ser feito? Ou seja, se fica, se vai, se é atendido quando é que deve vir. Todas aquelas questões que a gente debate à distância e que para nós são mais fáceis de as fazer. Infelizmente em Moçambique conheço a realidade, sei que sobretudo nos meios mais desfavorecidos, mais rurais, tal não é possível, os doentes vão aparecer e gerir a situação desta maneira, está bem? Ok. Ok, estava a ver aqui.
Pronto, e era isto aqui o colega Orlando dizia, boa noite, o ambiente clínico é bastante diferente do setor público moçambicano, é evidente, eu sei, mas a questão é, tudo aquilo que foi transmitido é o básico, equipamentos de proteção do doente, higienização das mãos, distanciamento social, como adaptar um pouco os espaços clínicos, não só na sala de espera, como também em gabinete. E se nós pudermos daqui colher o sumo para aplicarmos à nossa realidade, mais uma vez com calma e sem complicação, já sinto que este webinar fez sentido, ok? Ok, tenho aqui uma colega que coloca uma pergunta pertinente. E se houver uma barreira de proteção de vidro de aproximadamente 1 metro na vertical por cima do balcão da recepcionista, é suficiente para que o paciente não tenha de estar a 1 metro de distância da recepcionista? Não, o que tem sido recomendado é, de facto, ter o vidro, mas manter 1 metro de distância, está bem? Isso é que eu tenho que aconselhar. Outro colega fala de luvas cirúrgicas ou luvas de observação. Algum cuidado em particular? Bem, relativamente a esta questão, o duplo par de luvas de observação tem sido recomendado, ok? Para podermos seguir aquilo que é o protocolo de vestir e despir os equipamentos de proteção individual, ok? As luvas cirúrgicas, nós sabemos que, para além de serem maiores, vão-nos dar uma maior proteção, sobretudo a região do pulso e do antebraço, também são mais resistentes, ok? Por isso, não digo que seja substituível desta situação, mas o que poderá ser feito, e o que os colegas que eu tenho visto fazer, e acho bem, é o primeiro par interior ser uma luva de observação, e o segundo par exterior, mais abrangente e mais resistente, ser uma luva cirúrgica, ok? Estava aqui a acompanhar o chat. Entretanto, aqui tinha mais perguntas. Uma colega colocava, é ideal usar óculos de proteção e viseira em simultâneo? Ótimo, se conseguir é o ideal, certo? Aquilo questão que eu falava, uma das vias de entrada do coronavírus é através da mucosa ocular, e a verdade é que a viseira dá-nos proteção, mas os aerossóis podem passar na viseira e contactar com a mucosa ocular. Aqui uma colega coloca, a utilização de ar-condicionado em modo de extração é uma solução para quem não tem janelas para renovar o ar? Está recomendado o uso de ar-condicionado entre 21 e 23 graus, exatamente nesse modo, do modo extração e não no modo renovação, ok? Por isso, se o fizer. Boa noite. Na falta de água oxigenada, o paciente pode fazer o bochecho com soro fisiológico? Não é uma alternativa, está bem? Porque está descrito que não é suficiente para a eliminação e a redução daquilo que é o coronavírus. Ok. Pronto. Aqui um colega levantava uma questão, saudava todos os esforços feitos a nível governamental para se ter equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscaras, mas que em alguns momentos o que tem usado é simplesmente máscaras de uso caseiro, para evitar repetir a mesma máscara. Pronto, não é a situação ideal, quer dizer, temos que compreender qual é que é o fabrico dessa máscara, se de facto tem capacidades de filtragem apropriadas, ok? A verdade é que eu sei que aqui em Portugal as máscaras que estão a ser produzidas a nível caseiro tendem a passar por uma certificação e quem as compra pode saber se estão certificadas e essas podem ter alguma capacidade de filtragem.
Nesse sentido, acho que é difícil o uso, ou é satisfatório o uso de uma máscara comunitária no dia a dia, ok? No dia a dia clínico. Já te bem. Conseguimos ouvir. Já? Ok. Eu vou desligar a chamada porque já conseguimos ouvir, ok? Tá certo. Bem-vinda, doutora Amália. Obrigada, boa noite. Olá, como está? Tudo bem? Tá tudo bem. Obrigado. Então, boa noite a todos. Peço imensa desculpa, fui acompanhando toda a palestra, toda a aula, mas entretanto não consegui entrar nem para comentar, nem sequer para o vídeo, mas já está resolvido. Obrigada pelo convite para fazer parte desta moderação, esta missão. E passando direto, porque eu sei que já estamos no adiantado da hora, passando direto para alguns comentários, acho que o doutor Diogo tentou trazer aqui toda a informação que é útil relacionada com a Covid e a medicina dentária, que são informações importantes até para nós, para o nosso dia a dia. Entretanto, a gente sabe, já estiveram a falar sobre esse assunto, que algumas informações que tínhamos é um pouco diferente daquilo que é a nossa realidade, não digo num todo, porque há muitas coisas que nós estamos a seguir, mas há outras que são, não diria impossíveis, mas assim, pelo menos agora não são possíveis cumprir. Mas já estava a começar a responder algumas perguntas, eu peço desculpas que não acompanhei nem sequer as respostas dos colegas. E pronto, acho que podia continuar a responder algumas, eu vou vendo quais são as questões que os colegas tiveram e ver se consigo responder algumas também ou debater sobre o assunto, porque eu também fiquei com algumas perguntas, algumas questões e penso que pode ser que já tenha até respondido, mas podemos seguir com umas respostas, com as questões dos colegas. Não sei, se o Diogo... Eu acho que, boa noite, doutora. Acho que, entretanto, já fomos respondendo a quase todas as questões que nos foram, acho que, entretanto, já nos fomos respondendo a quase todas as questões que nos foram colocadas, foram muitas e pertinentes. Se calhar o importante seria ouvir de si, se pudesse, um pouquinho daquilo que tem sido a realidade moçambicana, que eu sei que é bastante distinta, sobretudo a nível hospitalar, e nesse seguimento tentarmos abordar aqui um bocadinho algumas questões que possam ser pertinentes. Tá certo. Então, aqui em Moçambique temos duas realidades. A maior parte dos serviços que nós temos aqui são públicos. Temos algumas clínicas do setor privado, portanto. Mas no público o que está a acontecer é que a gente tentou sempre seguir aquilo que são as recomendações, tanto do OMS e CDC, que aliás todos concordam que é preciso passar a atender, mudar um bocadinho aquilo que é a rotina do atendimento nos serviços de estomatologia, neste caso no público, assim como nas clínicas, que passaríamos a ver apenas aqueles casos de urgência, portanto, limitar também a ida dos pacientes às consultas, a idas para tratamentos de rotina. Claro, as dificuldades que a gente vai encontrando é sempre em relação ao equipamento de proteção individual, estamos vendo aqui que são a lista do equipamento que seria o ideal para nós atendendo, e nós temos até mesmo no serviço público, nos diferentes níveis de atendimento, temos também diferenças. Estamos a falar de como é que estão os serviços, como estão organizados, como é que estão estruturados. Fala-se, por exemplo, de desinfecção de todas as superfícies. Nós temos sítios que temos azulejos, mas depois temos outros que é mesmo parede crua. Falamos, por exemplo, falou também da desinfecção das superfícies das cadeiras, dos protetores que nós temos que pôr antes e depois
das consultas e a distribuição tem que ser feita. Então a gente levanta sempre uma e outra questão relacionada com esse tipo de comportamento, porque são mudanças que a gente vai tendo durante a nossa, até mesmo o nosso atendimento. Digo, mudanças em relação àquilo que seria a rigidez nestes aspectos de biossegurança. A gente segue tudo, sim, mas agora com o coronavírus temos que mudar mais ainda, até em termos do EPI. Falou, por exemplo, dos protetores para os pés, até para os pacientes, os doentes, neste caso. E eu perguntaria, por exemplo, se, considerando as condições que nós temos, falando de novo no setor público, que no privado já estão aplicados os protetores para os pés, para os pacientes, mas esta coisa de desinfecção dos pés, por exemplo, que a gente tem a entrada de cada um dos serviços, se existe alguma possibilidade de alguma solução em que os doentes vão entrando, ali mesmo vão pisando para a desinfecção, a gente sabe que não seria o ideal, mas estamos a pensar em alternativas, porque nós, a realidade que temos, pensamos sempre numa alternativa. Primeiro, para a proteção dos próprios profissionais, contando com a proteção dos próprios profissionais, contando com a proteção dos doentes, nesse caso dos utentes ou pacientes, mas é claro que nós não conseguimos seguir tudo devido à realidade que nós temos. Então, a gente pergunta em relação às opções. Falou, por exemplo, das batas descartáveis. A gente pergunta, por exemplo, até que ponto, apesar de sabermos que os braços ficam expostos, até que ponto os aventais, por exemplo, descartáveis, fazem este trabalho e a gente não tem que trocar a cada um dos pacientes. Falou das máscaras, e nas máscaras estamos a falar de 2 em 2 horas, mas depois, havendo esta proteção com as máscaras cirúrgicas, daria mais tempo de vida àquela máscara. Nós estamos a falar mais tempo, um dia. Então, a gente precisa de saber a opção, se tivermos que ficar mais do que um dia, como é que isso iria funcionar. Portanto, assim, são questões que a gente levanta, mas é a pensar naquilo que é a realidade neste momento, para a gente poder continuar a atender, seguindo aquilo que são as novas medidas, mas também não pondo em risco o próprio profissional, porque sabemos que é uma situação em que, se nós não cumprirmos com as medidas de biossegurança, o próprio profissional pode ser infectado com o coronavírus. Então, não sei se eu diria-me dizer assim, responder-me algumas coisas em relação a esta opção que eu falei de espécie. Sim, vou tentar responder. Pronto, começou por abordar a questão da desinfecção dos pés, que nem sempre é possível, sobretudo em ambiente hospitalar, usar o cobre-pés. Eu sei que em Moçambique é uma solução válida e também noutros países tem sido usado. São à entrada da clínica reservatórios com soluções de lexívia a 5%, em que o doente, sobretudo, coloca as solas dos sapatos para essa desinfecção ser feita. A questão é, aquilo que ele referia, o simples colocar e retirar pode não ser suficiente. O que aconselha-se é, no mínimo, estar 1 minuto com o calçado lá dentro, digamos assim, para ser efetivo. Se, de facto, for cumprido, no sentido em que tem um reservatório com lexívia, o doente permanece com o calçado durante 1 minuto lá dentro, é uma solução válida, ok? Relativamente às máscaras, quando falo de máscaras, eu fiquei aqui um bocadinho na dúvida, mas acho que foi assim que eu percebi. Há disponibilidade de máscaras cirúrgicas, não há tanta disponibilidade de respiradores de FFP2. O que está recomendado é usar uma FFP2, digamos, como máscara interior e ser protegida com uma máscara cirúrgica que é renovada a cada doente. A FFP2 ao final do dia deve ser, como disseram, colocada no ultravioleta durante 30 minutos e depois desinfetada. E no outro dia usar. Você diz, e quem nos está a ouvir, é a solução ideal? Não é, sabemos que não. Estamos aqui a falar de uma situação de compromisso
entre as realidades, ok? Se pudesse haver uma FFP2 para cada dia da semana, repetindo de semana a semana, isto é, eu uso uma FFP2 segunda-feira, na outra segunda-feira vou usar a mesma FFP2, seria uma solução de compromisso ainda mais ideal. Relativamente às questões das batas, pronto, eu tenho visto algumas soluções válidas que prendem-se com o seguinte: usar batas ou uniformes que protejam de facto os braços e deem alguma proteção a nível do pescoço, em que o tecido é um tecido impermeável lavável, ok? Nós estamos habituados ao tecido da nossa roupa, dos nossos uniformes, em que não é lavável, não consigo lavar isto, mas é um tecido em que a mesma bata é um tecido impermeável, é um tecido como se fosse, digamos, a superfície da nossa cadeira, ok? Um plástico. E o que muitos colegas têm feito, válido, atendem o doente, no final da consulta, pulverizam-se com solução de hipoclorito ou com álcool, deixam atuar e esfregam, desinfetam-se, ok? É a solução que eu posso apresentar para que vocês, numa limitação de recursos, consigam, idealmente, ter equipamento individualizado, idealmente ter equipamento esterilizado, não tendo, temos que pensar em reduzir a contaminação, ter um tecido que seja lavável entre pacientes, ok? Descontaminar com hipoclorito ou álcool durante um minuto e reutilizar entre doentes, ok? Eu penso que foram estas as 3 questões: desinfecção dos pés, batas e máscaras. Eu não sei se há alguma questão para responder, se há mais alguma questão que queira que eu aborde. Se alguém quiser participar, esteja à vontade. Sim, as questões foram todas respondidas. Eu não sei em relação este meu problema técnico eterno, não sei se as questões dos colegas também foram... Entretanto, as questões do bate-papo e do questionário a gente foi abordando, foi falando aqui, enquanto você esteve indisponível. Pois é, eu tentei acompanhar. Esse é o risco de atraso. Não, faz parte, são imprevistos que fazem parte e nós estamos cá, infelizmente conseguimos estar todos presentes. Eu fiquei bastante agradado com o facto de termos superado a centena de participantes. De facto, a medicina dentária é uma área muito específica e o tema eu acho que foi bastante interessante, bem conduzido por nós 3 e por todos que nos ajudaram, e fico muito contente que tenha havido esta afluência das pessoas. E espero, sobretudo, mesmo aqui em Portugal, a gente tenta ter tudo perfeito, mas nem sempre é possível ter o perfeito. Mas tentamos nos adaptar com as nossas condições aos nossos ambientes, aos nossos doentes. Infelizmente, acho que estamos a ter uma boa prestação. Do que eu tenho conhecimento, e isto é conversa de profissionais, o que se tem sabido é que, de facto, muitos profissionais acabam, e sobretudo a nível hospitalar, acabam por se infectar, mas que nem tem a ver com a sua atividade, tem a ver com fatores externos, fora do hospital, ok? Por isso, nós temos cumprido, médicos, dentistas e profissionais de saúde, e acho que vamos continuar a ser bons exemplos e agentes minimizadores desta pandemia, em Portugal, em Moçambique e no mundo. Isso mesmo, Diogo. Eu aproveito a deixa para dizer que realmente nós temos que ter um papel tranquilizante, porque temos que reiniciar a atividade reforçando os cuidados que sempre tivemos, mas com alguma tranquilidade para também ganharmos alguma segurança e conseguirmos ultrapassar estes tempos que não são fáceis. Eu só queria reforçar aqui uma resposta que várias pessoas perguntaram se a desinfecção das máscaras N95 com álcool se era a solução. Não, está comprovado que altera o filtro, portanto não usem o álcool para fazer a desinfecção das máscaras dos respiradores. Portanto, tirando isto, e acho que respondemos de uma forma genérica a todas as dúvidas, e de qualquer maneira fica o e-mail do Dr. Diogo. Sim, eu deixei tudo, deixei o link com as informações todas, estejam à vontade de ler, de me contactar. Sim, qualquer questão, depois desta bilhete da apresentação, eu acho que as dúvidas ficaram muito
muito reduzidas. Eu acho que teríamos aqui dias para falar, dias não, um dia para falar, mas dentro do possível a gente abordou. Certamente. Eu acho que é melhor alguma coisa do que nada, por isso. Exatamente. E portanto a doutora Amália que juntou-se connosco já no final, mas agradecer, terminando em termos de fecho, agradecer o apoio e a confiança do Millennium BIM, que teve nesta ação junto com a Health Foremost. Agradecer então à doutora Amália a presença e ao doutor Diogo, que não me deixa de surpreender, é sempre um gosto tê-lo aqui. Obrigado. Até breve, até sempre, e foi um prazer. Espero Depois que que a camisola. Exatamente, saudades eu tenho dessa camisola. É verdade. Eu vesti novamente, ok. Em breve Tá certo. espero estar todos juntos. Um banho Nós agradecemos aqui por este tema. Realmente havia muitas dúvidas que os colegas tinham e eu espero que tenham esclarecido e também estamos sempre a aprender, tem sempre novas informações a sair, novos estudos a serem feitos e esperamos que tenhamos mais temas sobre a medicina dentária, pronto, neste período e mais tarde, que eu acho que é interessante para os colegas terem mais informação sobre o assunto. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Pelo convite, pela experiência Boa noite. Até breve. Até breve. Obrigada. Muito boa noite. Tchau.